E você, sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Família e amigos reunidos, troca de presentes e abraços e muito chocolate. Mas será que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica em memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E é por isso que é conhecida por eles como a Festa da Libertação. De acordo com as escrituras, Deus enviou as 10 pragas do Egito sobre o povo egípcio. Mas antes da 10ª praga, o profeta Moisés foi instruído a pedir que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro e molhasse os umbrais das portas com o sangue para que não fossem acometidos pela morte de seus primogênitos. À meia-noite, foi enviado por Deus o anjo da morte, que trouxe a morte aos primogênitos egípcios, obrigando o faraó a finalmente libertar o povo de Deus, que anos depois chegaria à terra prometida. Como recordação dessa libertação e do castigo de Deus sobre o faraó, foi instituído para todas as gerações o sacrifício de Pêssar, que significa passagem e que é para eles a Páscoa. Posteriormente, para os cristãos, esse período ganhou um novo significado, tornando-se a tradicional comemoração que relembra a crucificação e morte de Jesus e celebra a sua ressurreição. Mas para entendermos isso, precisamos voltar um pouco no tempo, antes dos ovos, as tradições e até mesmo a nossa existência. Um tempo onde não havia nada. No princípio havia Deus, e esse Deus é dividido em 3: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas 3 partes de Deus trabalhavam juntas em uma forma onde tudo era bom e perfeito. E tudo isso era tão bom que Deus decidiu dividir tudo conosco, criando o céu, a terra e tudo o que há nela. Além de colocar sua essência em nós, Deus colocou também o livre-arbítrio, o direito de fazer escolhas que dia após dia, graças à nossa conduta, nos afastou e separou de Deus, que é a própria bondade, amor e vida. O homem, estando longe de Deus, ficava cada vez mais perto da destruição e da morte. E foi por isso que, através da vida de Moisés, Deus criou leis e mandamentos para impedir o homem de viver em um caminho que o levaria para a destruição. Porém, muito mais do que livrar o homem da perdição, ele queria trazer o homem de volta ao amor. Mas para que isso fosse feito, precisaria que houvesse alguém que pudesse salvar a humanidade desse destino terrível. E quando pensamos em alguém que vai salvar a humanidade, logo pensamos em super-heróis de capa e força extraordinária, que simplesmente iriam combater toda a maldade com os seus punhos e desaparecer com a injustiça com um estalar de dedos. No entanto, o plano de Deus foi enviar à Terra o homem que era o próprio amor e que, sendo uma parte de Deus, revelaria à humanidade em vida qual a identidade original do homem que havia sido corrompida. Jesus era um homem simples e que refletia o próprio Deus. Ele andava em meio ao povo espalhando amor e esperança, curando enfermos e cuidando dos feridos. Ele operava milagres e maravilhas e ensinava sobre humildade, amor ao próximo e justiça divina. Apenas a sua passagem pela terra, fazendo discípulos e deixando um caminho a ser seguido, não seria suficiente. E foi por isso que nesse período que hoje relembramos, Jesus sacrificou sua própria vida com uma morte de cruz, para que através do seu sangue e a sua dor pudéssemos ser redimidos de todo o pecado e novamente conectados ao Pai. Foram 3 dias de grande angústia, sofrimento e lamentação. Porém, assim como já havia prometido, ao 3º dia Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, deixando a promessa de que todos os que o aceitarem e reconhecerem como único e suficiente Salvador, dedicando a sua vida a viver como ele viveu, serão perdoados de sua maldade, reconectados a Deus e herdarão o reino dos céus junto a ele. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja em vão. Escolha hoje
caminhar em seus passos e entregue a sua vida a Ele, para que você possa finalmente mudar a rota da sua vida que ia em direção à morte e à destruição, para voltar ao caminho de vida e paz eterna que apenas Ele pode conceder. Semana que vem tem mais um episódio do programa Identidade e eu espero você. Você já conhece o nosso canal no YouTube? Lá você pode assistir a esse e a todos os outros programas que já foram produzidos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais para não perder nada do que vem por aí. Valeu!